Ele é mestre e doutor e a gente trabalha há muito tempo juntos e eles estão fazendo um trabalho muito, muito legal com sono. Ele também tem uma página no Instagram que depois ele vai falar que é bem legal. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Grande responsabilidade aqui encerrar o dia dessas palestras, né? Palestras de grande qualidade, né? E visando aí a nossa evolução aí na aplicação de conceitos, né? No treinamento, né? Dos animais e que hoje, né? Até como o Gabriel comentou agora, é talvez a saída, né, para a sobrevivência aí dos esportes equestres. Então esses cuidados eles são muito importantes para que a gente consiga dar continuidade a essas atividades que a gente gosta tanto. Meu nome é Thiago, né, eu trabalho, sou médico veterinário, né, trabalho há bastante tempo aí na medicina esportiva. Agradeço muito a Sofia pelo convite, né, a gente já tentou fazer essa palestra aqui ano passado, infelizmente eu não podia naquela data e estou feliz de ter dado certo, né, de estar aqui hoje e espero que vocês, né, gostem aí do assunto. É um assunto relativamente novo, mas que eu já vejo, né, uma evolução grande nos últimos anos em relação a essa área, não só no ambiente acadêmico, né, de pesquisa, que a gente tem avançado bastante, mas também nas aplicações práticas. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, o tema proposto pela Sofia, eu não sei se o laser pega na TV, acho que não pega, né? Mas o tema proposto pela Sofia, deixa eu ver se o passador vai. É como o sono influencia o cavalo atleta. Esse tema ele é bastante importante, né? E acho que é um tema bastante aplicável. Principalmente porque quando a gente fala do repouso, né, quando a gente fala do sono para os cavalos, a gente associa muito ao repouso nosso, né? A gente sente muito os efeitos de uma condição de uma noite mal dormida ou de alguma restrição, né? Às vezes por ficar estudando para uma prova, ou da gente ficar nervoso, né? E não dormir bem durante aquela noite, a gente sente muitos impactos, né? Dessa restrição no momento em que a gente vai desenvolver uma atividade motora, no momento em que a gente vai desenvolver uma atividade cognitiva. Então a gente acaba extrapolando muito isso da medicina pelo que a gente sente. Na medicina, a gente sabe, né, já é bem claro os benefícios de uma noite bem dormida, né, ou de um período, né, bem dormido, em relação à aprendizagem, em relação à consolidação de memória, né? A gente conhece muito bem também, muito bem descrito a questão do ganho na imunidade, né? O nosso sistema imune ele funciona melhor quando a gente tem um período de repouso mais adequado. A gente tem um cuidado muito grande em hospitais, né, humanos. Se alguém já teve talvez a infelicidade, né, de ficar algum tempo internado, sabe o cuidado que se tem hoje para promover um repouso adequado para aquele paciente. Você tem menor tempo de internação, você tem um tempo mais rápido para alta, você tem cicatrização mais rápidas de feridas nos pacientes em que você consegue criar um ambiente para que ele consiga descansar adequadamente no hospital, tá? E o que a gente também é do nosso interesse, né, e o que a gente tenta focar, né, nas pesquisas e nessa aplicação é do benefício do tempo adequado de repouso para desempenho físico, né? Então a gente vê atletas profissionais, né, de diversos esportes utilizando o período de sono como parte do treinamento. Então, assim como aquele atleta faz um treinamento de força, assim como aquele atleta faz um treinamento de corrida, ou no caso do basquete de arremesso, ele usa o período de repouso para ele, né, como parte do treinamento. Então aqui um exemplo, né, o LeBron James, que é um dos maiores jogadores de basquete da história, né, tem aí quase seus 40 anos, né, e jogando ainda no seu auge, ele atribui
essa longevidade esportiva ao cuidado que ele tem com o repouso, ao cuidado que ele tem com o sono. E qual que é esse tipo de cuidado? Ou como que se determina esse tempo de cuidado? No humano, você vai lá, faz uma polissonografia, você verifica em quanto tempo você precisa dormir para passar por todas as fases do sono de forma adequada, para que você consiga tirar o maior proveito possível daquele período, né? Então, no caso do LeBron James, por exemplo, ele precisa dormir 10 horas por noite para passar por todas as fases do sono na quantidade necessária. Como que ele faz? Ele liga o ar-condicionado a 21 graus, ele deixa a sala toda escura, ele liga um aplicativo com barulhinho de chuva, né, aquele Calm com barulhinho de chuva, e ele, 2 horas antes dele dormir, ele não utiliza a tela. Então, dessa forma, ele consegue reproduzir essa condição ideal de repouso para ele em qualquer local que ele tiver. Então, quando ele está em competição, que ele tem que viajar para algum local, ele reproduz esse ambiente de uma forma para que o sono dele seja adequado e ele consiga desempenhar a sua melhor função. Tá? Aqui já tem um detalhe que a gente pode ter alguma dificuldade em relação às provas, né, que é reproduzir exatamente o ambiente que o cavalo tem no aras ou tem na sua baia normal para um local de prova, né? Então já passa a ser um desafio aqui para a gente. E a restrição de sono para os humanos, né, também existe muito estudo comparando, né, a condições de restrição de sono com alguns desempenhos. Então, sabe-se que se você passa 18 horas em vigília, que não é muita coisa, né, convenhamos, principalmente até para nós veterinários, né, de cavalos que passamos às vezes, alguns períodos mais extensos, né, atendendo aquele determinado animal, se você passa 18 horas em vigília, equivale a você tomar uma canequinha de chopp, né, uma canequinha de cerveja, em relação ao impacto cognitivo. Tá? Eu acho que eu estou longe aqui do passador. Isso. Se você... Tem trabalhos que mostram, né, a questão da imunidade, a questão da quantidade de lesões que você pode apresentar. Então, um atleta jovem, ele tem uma chance, 1,5 vezes mais chances de se lesionar se ele dorme 7 horas por noite comparado com atletas que dormem 9 horas por noite. Né? Então, correlacionou-se esse tempo de período com o número de lesões que esses atletas apresentam. Esse acho que talvez seja o sinal mais clássico de uma noite mal dormida, né, pessoal? Acho que todos vocês já devem ter passado por uma noite mal dormida e sabem que a gente fica mais irritado. Então, o mau humor, né, ele é uma manifestação clínica da privação de sono, tanto para nós quanto para os animais. Vocês vão ver também que esses animais eles sofrem com esse aumento de irritabilidade nessas condições. E em humanos já há uma correlação clara de melhor qualidade de sono com o desempenho físico. Então, os atletas, por exemplo, de basquete, eles perdem aproximadamente 25% na precisão do arremesso quando eles passam por uma noite mal dormida. Então, a cada 4 arremessos que ele acertaria, ele vai errar, porque ele não repousou de forma adequada. Isso, gente, para alto nível, é muito impactante. Tá? Muito impactante. Pensando nos nossos pacientes, se essa correlação for a mesma, o impacto ele é muito grande, tá? Mas com algumas particularidades que a gente vai falar aqui na sequência. Então, os nossos pacientes ou os nossos atletas, né, com quem trabalhamos em conjunto, não são os humanos, são os cavalos. Então a gente precisa estudar um pouco das particularidades e entender se o cavalo responde a esses estímulos da mesma forma. Aqui eu trouxe 2 exemplos rápidos sobre algumas condições que podem indicar para a gente que o cavalo está tendo alguma certa restrição em relação ao padrão de sono. Esses alongamentos, eles são, não são todos os cavalos que alongam que têm privação de sono. Mas, da minha experiência, todos que foram diagnosticados com a privação de sono, todos eles faziam esse tipo de alongamento. Então, é um sinal para a gente ficar atento. De uma forma ou de outra, ele realiza esse tipo de alongamento. E uma manifestação mais clara de animais que têm muito tempo de privação, né, são as quedas.
Então os animais, né, a gente vai entender o porquê, mas os animais eles aprendem, eles acabam tendo quedas, né, principalmente durante o período da noite, por conta desses períodos de privação. O animal basicamente ele dorme em pé, né, ele entra numa fase de sono mais específica, ainda em pé. Mas para isso, para a gente entender o quanto essa privação de sono impacta, a gente tem que entender como que é o padrão de sono normal do cavalo. A gente tem muitos mitos, né, em relação a como o cavalo dorme, né? Isso de muito tempo é muito comum, né? Eu ir para algum aras ou para algum local falar sobre isso e ter essa dúvida se o cavalo realmente precisa deitar para dormir, né? Os cavalos dormem em pé, os cavalos só dormem em pé, né? E hoje a gente já tem muito bem descrito como é o padrão de sono dos cavalos. Assim como o nosso padrão de sono, ele é dividido basicamente em duas fases. Uma fase de sono não REM e uma fase de sono REM. É uma fase de sono mais superficial, uma fase de sono mais profunda. Nessa fase mais superficial, que normalmente é caracterizada nessa fase N1 e N2, né, o cavalo ele pode fazer essa fase de sono mais superficial ainda em estação. Então o cavalo dorme em pé? Sim, o cavalo dorme em pé. Nessa condição em que ele está aqui com o membro relaxado, né, a cabeça mais baixa em relação à linha da cernelha, quieto, ele pode estar nessa fase de sono mais superficial, que a gente estaria deitado, né, a gente estaria nessa fase de transição, né, mais superficial, mas o cavalo está em pé. E assim que ele começa a ficar um pouco mais relaxado nessa fase N1 e N2, ele vai adotar o decúbito, tá? Então, a fase N3, né, que ela é uma das fases do sono não REM, que é chamada de fase de ondas lentas, né, por conta do traçado eletroencefalográfico, ele vai fazer deitado, né? Então, ele vai se deitar para atingir essa fase de sono um pouco mais profunda. E conforme ele avança nessa fase de sono mais profunda, ele alcança o sono REM, né, que é o famoso sono REM. REM ele é uma sigla, né, de Rapid Eyes Movement, né, que seriam os movimentos dos olhos. Quem de vocês nunca viu um coleguinha dormindo do lado assim com o olho meio aberto, né, a gente vê o olho dele tremendo? É porque ele está passando por essa fase, ele está nessa fase mais profunda. Essa aqui é a fase em que a gente está sonhando, né, e acredita-se até que os animais, né, eles também sonham porque ele passa exatamente por essa mesma fase. Né, também é comum, às vezes, a gente ver o cavalo deitado lá, desmaiado, e ele começa a relinchar, né, começa a fazer alguns ruídos. Na verdade, parece que ele está sonhando nesse período também. Então, o cavalo, nós passamos por essas fases em torno de 4 a 5 vezes por noite. Então, a gente superficializa, aprofunda, superficializa, aprofunda. O cavalo, né, então isso vai dar em torno de 8 horas, né, em média para a gente. O cavalo ele é polifásico em relação ao padrão de sono. Então, ele vai passar também por essas fases, mas elas duram um tempo menor. Essa fase de sono mais profundo vai durar em torno de 3 a 5 minutos no cavalo, então é bem rápido. Então, eu não vejo meu cavalo deitar, meu cavalo não se deita. Por isso, porque essa fase de sono mais profunda, ela passa de uma forma bem rápida. E a sua presença próximo a ele vai fazer com que ele não entre nessas fases mais profundas. Por dois motivos, né? O positivo seria que ele quer, na verdade, interagir com você, né? E o negativo seria que ele se sente ameaçado pela sua presença. Tá? Então, tanto a ameaça quanto a tentativa de interação vai fazer com que o animal não chegue nessas fases profundas do sono. Tudo bem? Então, o que vai acontecer com o cavalo se ele não se deitar? Meu cavalo não se deita, né? Primeiro, provavelmente ele se deita. Se ele não se deitar, ele vai começar a apresentar algumas manifestações clínicas, né, que não são tão específicas, mas que podem ser identificadas. A primeira delas e mais intensa são as quedas, né? São os colapsos. Então, os animais nos momentos mais calmos da noite, ele vai começar a relaxar, entra naquela fase N1, N2, e aí ele tem uma entrada rápida
na fase de sono REM. Ele pula aquela etapa N3 e ele entra rapidamente na fase de sono REM. Eu não comentei, mas na fase de sono REM existe atonia muscular. O músculo ele perde tônus, então ele perde essa capacidade de sustentação. Se ele entra no sono REM em pé, o que vai acontecer? Ele vai cair, tá? Esse acho que é uma das quedas. Então, esse animal ele apresenta essas quedas, né? Muitas vezes quedas até que podem piorar uma condição clínica dele. Essa, por exemplo, né, ele acaba virando o pescoço, né? Com certeza esse animal no dia seguinte ele vai estar dolorido da cervical. E é curioso porque muitas vezes a gente tem uma condição, nossa, eu coloquei o animal na baia hoje, ele estava bem. Tirei ele da baia no outro dia de manhã, ele está manco, né? Ou está com uma ferida. O que aconteceu com esse cavalo? Né? Alguém está batendo nele, né? Está tendo algum problema. Na verdade, pode ser essa condição em que ele apresenta esses colapsos. Esse animal, na época que a gente avaliou, né, 3 anos atrás, em uma das noites ele caía 4 ou 5 vezes por noite. Né? Então era algo que ele ia cochilando e pau, caía. Ia cochilando e caía. Tá? A gente vai discutir os motivos dele fazer isso. E aí, alguns animais, por conta da privação, ele pode chegar a uma situação em que ele tem uma entrada também de sono REM forçado, mas ele se mantém nesse sono REM. Então aqui a gente tem um animal que ele também não entrava no sono REM. O que está acontecendo aqui? Ele passa muito tempo sem entrar no sono REM, ele começa, por conta da privação, né, a atividade elétrica encefálica dele entra como se fosse na fase de sono REM, só que ele ainda não tem a atonia muscular adequada, então ele começa a apresentar essas contrações. Isso é chamado no cavalo de distúrbio do sono REM. Tá? Muito comum, né, as pessoas chegarem às vezes na baia e ver uma situação como essa e pensam o quê? Está convulsionando, né, ele está, sei lá, tá tendo uma crise epilética, pensa-se muitas possibilidades. E na verdade ele está dormindo num sono super agitado, tá? Que é ruim, não é um sono de qualidade, é ruim. Mas que não... Às vezes a gente teve uma situação já de um animal como esse, a residente no hospital viu, saiu correndo para pegar a medicação para tratar a convulsão. A hora que ela chegou de volta na baia, o cavalo estava em pé, né? Olhando para a cara dela, o que você vai fazer com esse remédio? Porque nessa condição, a hora que o animal desperta, essa crise ela dura em torno de 1 minuto. Quando o animal desperta, se você faz uma avaliação física dele, ele está normal. Né? Ele não tem alteração clínica nenhuma de parâmetros fisiológicos. Né? Então, tem essa confusão em relação a esse diagnóstico. É muito comum a gente identificar, ou talvez a primeira coisa que chame a atenção, né, do dono do animal, é a presença das feridas. Então as feridas elas vão ocorrer na região, principalmente dorsal ali do boleto. Por que nessa região? Porque ele emboleta e cai. A hora que ele perde, que ele tem a perda de tônus muscular, ele acaba projetando o boleto cranialmente e aí ele tem a queda. A região mais próxima do solo é o boleto. Então tem animais que fazem ferida no pescoço, porque ele abaixa a cabeça, né, e bate. Ou ele tem a queda enquanto ele está com a cabeça apoiada na porta da baia. Então isso pode levar a esses traumas constantes e a presença de feridas. E ferida, gente, se a gente coloca um animal na baia, o animal não tem nada, no dia seguinte tem ferida, o que a gente pensa? A gente pensava convulsão na outra, né? Na ferida é o quê? Tem alguém batendo nele, morcego, né? Algum bicho, né? Então, aí deixa a luz da baia acesa para espantar o morcego que está atacando ele. E isso piora a condição da privação de sono deles. Essa imagem é de um colega argentino, né, que me mandou esse vídeo, né, de uma época que ele fazia um atendimento, e o animal começava a apresentar essa sonolência diurna. Isso também é comum a gente encontrar nesses animais que têm muito tempo de privação. Tá? Então, ele, na hora que ele está amarrado, ele começa a apresentar esse relaxamento excessivo, né? Não chega a cair, mas ele começa a apresentar esse relaxamento excessivo. Isso também está relacionado, a gente vai falar de diferenciais, né? Mas isso também está relacionado à questão da privação do sono.
Outra característica, né, comum desses animais, eu já comentei com vocês em humanos, mas outra característica comum é o aumento de irritabilidade. Não tem um animal privado de sono, seja por transporte, seja por qualquer condição, que não é irritado. Tá? Esse talvez acho que é o sinal mais precoce, né, da privação de sono. Porém, né, o Gabriel falou muito bem, atribui-se muitos outros problemas ou rótulos a essa condição. Então, o animal é irritado, o animal é chato, é indócil, ele é do mal. E às vezes, na verdade, ele tem uma condição que impede ele de dormir. Né? Se eu ficar impedido de dormir, eu vou ficar talvez com a mesma irritação que ele está apresentando ali. E impactos cognitivos, às vezes o cavalo burro. Puta, esse cavalo não aprende o movimento. Né? Esse cavalo não está conseguindo executar o que eu estou pedindo. Ele fez isso ontem, hoje ele não se lembra, parece, do movimento que eu ensinei para ele ontem. Então, essas condições podem estar relacionadas a isso. Então, vejam, são sinais inespecíficos. Né? São sinais que não vai ter uma coisa que você vai falar, nossa, apresentou isso, é a privação do sono. Né? Então, são sinais inespecíficos que o animal vai apresentando e a gente vai juntando essas peças, né, para chegar nesse tipo de diagnóstico. Então, vamos lá. Deve estar tendo uma perguntinha na cabeça de vocês aí. Por que o animal chega a essa condição? Né? Por que o animal é privado do sono? A gente não tem esse problema. Né? Por que um animal é privado de sono? Tem um relato, né, de 2006 de alguns autores ingleses que ele classificou, né, uma sonolência excessiva secundária ao quadro de privação de sono. E aí ele estudou esses dois casos para tentar identificar a causa dessas privações. Um dos animais era um animal que tinha sido encaminhado para o hospital, né, para atendimento. Ele apresentava os colapsos, apresentava as quedas, apresentava a ferida já há alguns meses. Tinha sido tratado para EPM, tinha sido tratado para outras doenças neurológicas, sem resolução. E foi feita uma bateria imensa de exames, né, uma avaliação bem criteriosa em relação ao caso dele. E em radiografaram o tórax. Em uma das radiografias que fizeram, eles no abdômen acharam um enterólito, né, uma pedra dentro do intestino dele. Aí fizeram a cirurgia, né, fizeram a laparotomia, retiraram o enterólito dessa pedra. Eram duas, né, duas pedras grandes até. E no pós-operatório imediato, o animal se recuperou e se deitou. Quem já lidou com pós-operatório de cólica aqui sabe do tamanho do desespero que é um cavalo se deitar no pós-operatório de cólica. O que a gente pensa? O animal está tendo alguma complicação, ainda está com dor. Nesse caso, eles tiveram a sensibilidade de examinar o animal, ver que não tinha nenhum sinal de dor, né, aparente, e deixar o cavalo lá. Na sala de recuperação, deixar ele lá um tempo descansando. Esse animal ele repousou por 12 horas, né, passou 12 horas deitado, depois ele se levantou e teve um pós-operatório muito bom, né, uma resposta muito positiva. Depois disso, ele foi visto se deitando com frequência durante os períodos da noite. O que aconteceu? Provavelmente, esses enterólitos, na hora que o animal se deitava, eles acabavam comprimindo, né, algumas alças, gerava dor, o animal levantava. Então o animal parou de se deitar por conta disso. Então a dor é um dos fatores que vai impedir o animal de se deitar. Nesse animal foi observado também esse efeito rebote, né, que também acontece em humanos. Se a gente passa uma noite em claro, na noite seguinte, se deixar dormir à vontade, né, você vai dormir mais do que o normal. Então, nesse caso, o animal tinha anos de privação, né, e ele passou um período muito longo, né, como um efeito rebote, para se recuperar desse processo. E ele descreve também um outro caso, né, de um outro animal que ele tinha sido trazido de um piquete com outros animais, né? Ele vivia com 90 animais lá solto, foi comprado e foi trazido para uma propriedade, né, na beira de uma rodovia em que ele ficava sozinho num piquete.
Então, esse isolamento, essa mudança de ambiente com ruído, né, da rodovia, e esse isolamento fez com que o animal criasse uma insegurança, né, ele se sentia vulnerável naquele ambiente e não se deitava. O animal, se ele se sentir vulnerável, se ele por algum motivo se sentir ameaçado, ele não vai se deitar, pessoal, ao ponto de começar a apresentar esses colapsos. Então, mesmo numa situação que às vezes a gente sabe que está tudo bem, né? Um exemplo aqui, né? Tem uma mata ali atrás. Se o cavalo pensa, né, ou se ele já foi exposto a essa situação de que ali pode sair algum predador, ele olhar ali e ver uma matinha se mexendo, achar que aquilo vai trazer alguma ameaça para ele, ele não vai se deitar. Tá? Ele vai, muitas vezes, desenvolver a condição da privação por achar que ele pode ser atacado a qualquer momento. Tá? É uma presa, então ele vai ter esse comportamento de impedir o próprio decúbito para se manter sempre vigilante. A gente fez um trabalho há alguns anos aqui no Hospital da USP, em que a gente trouxe os animais de um prédio anexo, né, um bloco anexo, para o ambiente do hospital, para tentar ver o quanto que a mudança de ambiente impactaria nesse padrão de sono dos animais. Esses animais eles apresentaram um grau de alteração articular. Então, a gente viu que a mudança do ambiente, né, então no primeiro, segundo, terceiro dia, ela impacta muito, né, a questão da privação do sono. Né, os animais eles, tiveram um impacto grande dessa mudança do ambiente no tempo que eles passavam repousando. E também o grau de osteoartrite que esses animais apresentavam influenciou também no tempo que eles passavam em pé. Então, quanto maior, uma osteoartrite leve fazia ele passar menos tempo em pé. Ele se deitava provavelmente para poupar o membro. Só que uma osteoartrite severa fazia ele passar mais tempo em pé, porque a transição para o decúbito impedia ou dificultava o tempo de repouso dele. Tá? Então, dentro de uma mesma doença, a severidade da doença influencia dentro do padrão de sono desses animais. E aí aqui é um caso que a gente atendeu no hospital que o animal tinha algumas manifestações da privação de sono, só que ele tinha osteoartrite nos 2 curvilhões. A primeira noite que ele passou lá, ele tentou se deitar, né? Não se deitou na primeira noite, na segunda ele tentou deitar. Vocês acham que ele tem algum tipo de desconforto, né, para se deitar? É um desconforto grande, né? Esse animal, qual que foi o tratamento para ele? Tratamos a osteoartrite. Melhorou a dor articular, ele passou a se deitar normalmente. Esses QR Codes aqui são dos trabalhos, tá? Se vocês quiser escanear para pegar o trabalho, né, fiquem à vontade, senão também pode entrar em contato comigo que eu encaminho para vocês. Existem trabalhos também, né, que fazem o estudo da influência do ambiente, né, no padrão de sono do animal. Então esse trabalho aqui foi interessante que ele testou luz acesa e apagada e testou tamanho de cama. Então foi notada uma diferença significativa de tempo maior de repouso nos animais que tinham o manejo de luz apagada e cama alta. Né? Parece óbvio. Né? Quando a gente fala do resultado do trabalho, né, parece óbvio que ele vai descansar melhor numa condição de luz apagada e de cama mais alta. Mas deu uma diferença estatística. Então, manter a luz do ambiente acesa vai influenciar negativamente no tempo que esse animal vai passar em repouso. E aí, gente, como que tudo isso, indo já para a reta final, como que tudo isso vai influenciar no cavalo atleta, né? Se for um caso de privação de sono, como vocês viram dos vídeos anteriores, obviamente isso afeta. Então, que a gente tem um animal pronto para montar, né, um animal já com a sela pronto para montar, ele tem ali, né, 2 colapsos parciais, que não foi visto pela pessoa que estava preparando ele, a pessoa chega aqui, monta e vai trabalhar esse animal. Muitas vezes o animal não vai apresentar um problema durante a movimentação. Né? Ele vai apresentar prévia isso, que é a hora que ele começa a relaxar. Ele obviamente vai ter um impacto motor, né, e cognitivo, mas às vezes a pessoa não percebe. Né? Esse aqui é um exemplo. Né? Ele entra, pega o cavalo e vai montar.
Tá? Então, esses casos mais intensos, existe um impacto e um risco, não só para o animal, mas também para o cavaleiro. Agora, com quanto tempo de privação o animal começa a ter algum prejuízo no seu desempenho físico? Esse trabalho aqui, né, ele foi feito para tentar responder essa pergunta. Então, a gente pegou 10 animais lusitanos, né, de adestramento, e impediu esses animais de se deitar por 3 noites. Então, ficava alguém na frente da baia, né, vendo um monitor. A hora que o animal ia se deitar, ia lá e tocava o animal, não deixava ele se deitar. E a gente fez um teste, né, que é um teste validado em literatura, né, chamado de teste de memória. Então a gente treinava os animais para achar a ração em determinados baldes. Então aqui são 4 baldes, né, num piquete. A gente treinava ele para achar a ração naquele determinado balde. E no dia seguinte, né, após uma noite bem dormida de sono, o animal ele se lembrava onde estava o balde do dia anterior e ia direto naquele balde para achar. O que a gente viu? Os animais privados de sono, eles demoravam mais para achar aquele balde. Então, ou por conta da própria privação, ou porque isso impactou na própria memória desses animais. Tá? Então, houve um impacto cognitivo, né, para esses animais que foram privados de sono. E aí, como que a gente vai fazer então esse diagnóstico, né? A forma mais fácil de a gente fazer o diagnóstico da privação é a gente colocar uma câmera na baia e filmar esse animal. Se esse animal não se deitar, né, várias vezes por noite, não passar de 40 minutos a 1 hora deitado em decúbito lateral todas as noites, né, naqueles pequenos fragmentos, a gente considera que ele é um animal privado de sono. Mas existe a única forma da gente confirmar esse diagnóstico é com um exame chamado de eletroencefalografia, ou eletroencefalograma, em que a gente pega no momento da queda, a gente consegue pegar o traçado e ver que o animal entrou no sono REM por conta daquilo. Então isso a gente já faz em cavalo. O que não é necessário hoje ainda é essa avaliação para a gente saber se o animal está dormindo bem ou não. Então a gente filma, né, a câmera, se ele tiver algum tipo de restrição, ele vai se deitar menos do que o normal, do que o adequado. E aí, como que... Beleza, o animal está tendo os colapsos, né? Está tendo as quedas, está tendo esses sinais mais gerais. Com que a gente precisa... como que a gente pode diferenciar de outras condições? A gente precisa diferenciar de narcolepsia. Vários locais que eu vou falar, aqui tem um cavalo que tem narcolepsia, aqui tem um cavalo que desmaia. A narcolepsia ela é extremamente rara, né? Tanto para cavalo quanto para gente, quanto para os humanos. E ela está normalmente associada a momentos de estresse. Então, a pessoa também, né? A pessoa está lá dirigindo, toma uma fechada, ela apaga, né? A condição da privação de sono, ela está relacionada a momentos mais relaxados do dia, momentos mais calmos do dia. Tá? Então, a gente consegue fazer essa diferenciação. Mais de 90% dos casos de narcolepsia que a gente tem a campo não é narcolepsia. Tá? São casos de privação de sono, a grande maioria. A narcolepsia é uma doença rara. Tá? É diferente da condição da privação. Hipoglicemia, né, pode causar as quedas. A EPM, a mieloencefalite protozoária equina, uma doença neurológica que gera incoordenação. Epilepsia, bloqueios atrioventriculares. Então precisa fazer toda essa bateria de exames para a gente diferenciar os casos de privação de sono dessas outras doenças. Aqui é uma fichinha de uma avaliação que eu faço nos animais, né? Então como que eu faço? Eu coloco a câmera na baia, né? Deixo ali de 3 a 5 dias para pegar um padrão de normalidade e avalio o tempo que ele passou em decúbito external, o tempo que ele passou em decúbito lateral, a hora da noite em que ele se deitou, né? Para a gente criar um padrão de normalidade para aquele animal. Assim a gente consegue identificar se ele está se deitando de forma adequada e aí consegue traçar estratégias, né, recomendações para se melhorar esse padrão de sono desse animal. E como que a gente trata essa condição, pessoal? É um tipo de tratamento bastante individualizado. Tá? Os casos mais crônicos, às vezes de anos, né, de privação de sono, eles são mais desafiadores em relação a essa reversão.
Casos mais recentes de animais que começaram a ter essa condição de uma forma mais há pouco tempo, a gente consegue uma taxa de retorno com maior eficácia, né? É mais fácil a gente reverter. Mas elas estão todas baseadas em remoção da causa, se a gente consegue identificar essa causa da privação, né? Mudanças de ambiente e manejo. Então aqui a máscara que eu comentei, né? Uma máscara que ela bloqueia os raios UV, a luminosidade, né? Então pode ser utilizado um condicionamento, né, com o uso dessa máscara. Existem medicações que você pode utilizar para tranquilizar o animal, né, e fazer ele repousar de forma mais adequada. E uma coisa que eu acredito bastante é nessa questão do condicionamento. Então a associação, né, de momentos com associação de situações, né, às sensações positivas, né, como o Gabriel colocou. Acho que é uma área, né, de atuação que a gente pode nos auxiliar na reversão desses casos de privação. Mas é fundamental que seja feita uma abordagem individualizada. Não há protocolo, né, para tratamento de privação de sono em equinos. Bom, essa é uma página, né, do Instagram que eu criei para tentar popularizar, né, esse assunto. Até pouco tempo atrás, quando a gente começou a pesquisar isso, eu não sabia, né, se o cavalo tinha que deitar ou não para dormir. Então, como eu vejo que ainda muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Então, se alguém tiver interesse, pode pesquisar a página, né, lá entrar em contato comigo. E eu deixo aqui para finalizar uma frase, né, de um fisioterapeuta, né, talvez um dos primórdios, um dos pioneiros, né, do coach, que é o Nuno Cobra, né? Ele era fisioterapeuta do Ayrton Senna, e dentro do treinamento dele, ele colocava o sono como algo muito importante, né? Então ele fala, o sono é a coisa mais importante, o ponto de partida, a base sobre a qual vai se assentar toda a atividade física, e o ponto de chegada, pois será por meio das horas dormidas que irão se operar as transformações feitas no movimento. Então, na verdade, o cavalo não aprende a hora que você está fazendo aquela movimentação ou dando aquele comando para ele ter aquele determinado desempenho. Ele vai aprender a hora que ele está dormindo, que é a hora que ele consolida aquela memória, que ele tem a atividade de aprendizagem reforçada. E isso pode ser muito impactante para equinos, né, como a gente vê isso também para nós humanos. Então, agradeço novamente a disponibilidade, fico aí à disposição para dúvidas, né, questionamentos, gostaria muito de ouvi-los. Muito obrigado.